né? Vamos começar louvando nosso Deus, cantando, adorando o nome do Senhor, essa hino de louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória e rendemos em ti. Aleluia, tua graça e rendemos, amém. Vamos, ó Deus, ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória, que rendemos em ti. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Vamos, ó Deus, pelo Espírito luz, e nos tira das trevas que a Cristo conduz. Aleluia, toda glória, que rendemos em ti. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu amável amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Glória a Deus. Nós vamos passar para o outro hino agora. Vem de manhã, embora o seu seio, parece um dia calmo anunciar. De dia o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã, sem cessar, vigiar, se orar. Ao meio-dia, quando o sol da terra abafa e Deus a mostra amor. Recorre a oração e na guerra, e possa paz com o Senhor. De manhã, sem cessar, vigiar, se orar. No dia ao fim, após o seu final, lembra Deus, celeste amor. E possa Deus trazer e pesares, deixando em sua mão a dor. Vem de manhã, sem cessar, vigiar, se orar. E sem cessar, pedir a cada instante, e viver guardada sem parar. Com Jesus em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã, e sem cessar, vigiar, se orar. Estamos aqui reunidos poucos membros, mas a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estarei. Amém. Nós estamos mais estamos em 6 aqui, graças a Deus, né? Bom, vamos então cantar, vamos orar.
E nesta manhã nós estamos aqui fazer, no mundo espiritual, fazer diferença. Quando nós oramos, nós fazemos diferença no mundo espiritual. Nós lemos a Bíblia, oramos. Em comunhão, Deus está ali presente, o Espírito Santo está presente. E assim vai fazer diferença aonde a gente estiver, no ambiente que nós estivermos, aonde estivermos, a nossa vida, a nossa casa. Deus, o Espírito Santo faz a diferença. Amém? Vamos orar então. Nosso Deus, grande é teu nome. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Jesus, porque tu és poderoso, maravilhoso. Obrigado pela minha vida, a vida do Arilson, da Débora, da irmã Lene, do irmão João, do irmão Didi. Ó Deus, nesta manhã, ó Deus, que possamos aqui, ó Deus, aqui nesta obra, ó Deus, louvar o teu nome. Estamos aqui juntos para, ó Deus, te engrandecer, para te louvar. Ó Deus, porque tu és poderoso. Deus, continua conosco nesta manhã. Abençoa, Deus amado, aqueles irmãos que estão nas suas casas. Abençoa poderosamente também nesta manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse hino tão lindo, não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus maior como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Pai, obrigado por toda a grandeza que nós contemplamos na natureza, nas tuas obras, nas nossas vidas, a proteção, a vida, o privilégio da proteção das estradas, o privilégio de respirar cada manhã, a saúde do nosso corpo físico. São tantas as graças que o Senhor te nos dá, Pai. E nós também nos pedimos por aqueles que não estão no momento recebendo do Senhor toda essa graça, Senhor, mas tem sido a graça consoladora. Pessoas que perderam os parentes do coronavírus, meu Deus, milhares de pessoas mortas. Isso significa milhares de famílias sem pai, sem mãe, sem avô, sem tio, sem filho. Pai Todo-Poderoso, consola, Senhor, as pessoas que estão sofrendo neste momento no Brasil. O Luciano Eleni, Senhor, que perdeu um filho essa semana. Pai, consola os corações dos enlutados, Deus Todo-Poderoso. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe na mente dos cientistas para que encontre o remédio, a vacina, para matar, Senhor, esse coronavírus. Deus Todo-Poderoso, que desta pandemia possa nascer uma nova igreja viva, eficaz, que salva pessoas, que vai às ruas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos um olhar de Deus sobre a nossa nação e sobre as nações, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou convidar os irmãos aqui para lermos a palavra do Senhor aqui em 2 Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20. Olha, você pode ficar mais para cá, ó. Pode ficar aqui assim. Aí você tá aqui nessa. Aí. Então diz assim aqui em 2 Reis, capítulo 20, a palavra do Senhor diz assim, João. 2 Reis, capítulo 20. O próximo. Isso.
Toda vez que é pequeno. Assim diz: naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Javé. A Javé: ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra desse momento e como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade, de coração, de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara Ezequias príncipe do povo. Assim diz Jeová, o Senhor Deus, Pai de Davi: ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra e livrarei a ti e essa cidade de todas as mãos do rei da Síria. Protegerei essa cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. Disse mais Isaías ao rei: tomai uma pasta de figos e passai sobre as úlceras. Em seguida, um emplasto foi aplicado às feridas e ele ficou curado. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, esse lhe indagou: qual é o sinal que Javé me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Ao que prontamente lhe asseverou a Isaías: este, pois, será o sinal de Javé, de que cumprirá o que prometeu. Queres que a sombra se adiante ou regrida 10 graus da escadaria? Então Ezequias ponderou-lhe: é difícil fazer a sombra se adiantar 10 graus. Não seja assim, pelo contrário, prefira ver que a sombra retorne 10 graus em sua posição. Em seguida o profeta Isaías invocou o nome de Javé. Exclamou o Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus que havia avançado no relógio de Acás. Amém. Nosso Deus, louvado seja teu nome. Agora fica conosco diante aqui da tua palavra, Senhor Jesus, porque tu és grande e tu és poderoso. Meu Pai, fica conosco agora. Que essa palavra fique em nossos corações, gravadas em nome de Jesus. Meu Deus, para todos aqueles que vão ouvir essa palavra, ó Deus, nesse dia, ó Deus, que seja muito frutificante, ó Deus, que essa palavra atinja os seus corações aonde, ó Deus, ela for, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos, nós estamos aqui nessa palavra. Eu quero aqui falar com os irmãos que nosso Deus, Ele ordena e tudo que acontece no universo, nossa vida e tudo que acontece. A lua, as estrelas, o tempo, o sol, as plantas, tudo Deus controla. Agora tem algo no plano de Deus que prioriza e estabelece assim, algo importantíssimo, que é o diálogo nosso com Deus, que é a oração. Isso é algo assim do plano de Deus que hoje está no nosso mundo e sempre houve, desde a fundação do mundo, esse relacionamento do homem com Deus, que é a oração. E a gente vê as experiências dos homens de Deus, desde lá de Noé, né, Adão e até nossas épocas, a oração. Tem um pensador, um missionário, que é o fundador do metodismo, que chama John Wesley, falou: Deus não faz nada se não é resposta à oração. Olha só, Deus não faz nada sem resposta à oração. Então hoje, e sempre foi assim, na história da igreja, na história da Bíblia, na história dos cristãos, que Deus sempre faz coisas em resposta à oração. E nós, nesse texto aqui, irmãos, nós vimos, antes eu quero falar aqui no Salmo 139, falando que Deus coordena tudo, e a nossa vida, no Salmo 139, ele diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então a nossa vida, nossos dias, cada um de nós aqui, desde quando nós nascemos e até o dia que nós vamos parar o nosso fôlego de vida, está determinado. Qualquer um de nós aqui, uns para menos, uns para mais, mas está determinado o nosso tempo. A gente vê isso aí também, irmão, a gente vê em Gênesis, Noé,
tinha 500 anos, olha uma coisa. Naquela época, 500 anos. Aí depois, ali em Gênesis também, Deus ele fala assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Você vê que Deus está diminuindo aí. Quando chega aqui no Salmo 90, 10, o salmista diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Se algum pela sua robustez chega a 80, o orgulho desde a canseira, enfado, pois cedo e corta vamos voando. É isso mesmo, nós estamos vendo aí. Então, a nossa vida é 70, 80, passando de sair, nós vemos que realmente vai ser canseiro e enfado. Está visto isso aí, não tem, está nítido, nítido. Já conheci pessoas aí com mais de 90 anos, gente, já começa a ficar ruim de andar, já não começa a enxergar, mas está vivo. Mas isso é um funil que não é regra, é uma exceção de ver um ou outro que vai chegando assim. É um ou outro que vê um Lázaro aí da vida, graças a Deus, o irmão Lázaro, com 80 e poucos anos, e robustez de forças, outro, e assim cada um Deus vai dando alguma forma. Irmãos, nesse texto que nós vemos, o profeta Ezequias era um rei muito bom. Se não olhar a história do rei Ezequias, aqui no capítulo 20, capítulo 19 de 2 Reis e 18, um rei que foi assim tremendamente justo, fiel a Deus. Uma das coisas que ele fez, ele quebrou uma estátua que o povo de Israel tinha feito lá no deserto ainda, que existia, que era uma estátua que Moisés mandou levantar uma serpente de aço, né, de bronze, lá. E aí, toda vez que o povo fazia alguma coisa que a serpente mordia, você olhava para aquilo lá e era curado. Mas naquela época, Deus fez um sinal. Mas só que durante o tempo, o povo começou a idolatrar aquela imagem. Então, quando chegou no tempo, ele nem estava olhando mais para Deus, qualquer coisa já ia para a serpente de bronze. Olha como é que era naquela época. Então, quando chegou na época do rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez no governo dele, ele quebrou essa estátua dessa serpente que existia desde lá de Moisés, então o povo vinha trazendo. Ele quebrou e falou: não, quebra essa estátua, quebra essa idolatria, então é para adorar só a Deus. Então o rei fez tremendas coisas para o reino, e a Bíblia diz também que não houve rei nem antes e nem rei do tipo dele, nem antes de Ezequias e nem depois. Olha só que homem de Deus que estava ali. Mas chega aqui uma situação dessa, que ele fala assim que Ezequias chegou no leito da morte. E aí Deus manda o profeta Isaías lá e fala: arruma a tua casa que você vai morrer mesmo. Aí, mas no versículo 2 ele diz assim, o versículo 2 diz aqui, ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Deus. Olha só o versículo 2, ele fala assim: então ele estava na cama, estava mal. Aí quando ele recebe essa notícia do profeta, ele fala que ele virou o rosto para a parede e orou. Olha só. E aí, ali no versículo 5, 6 e 7, Deus responde e diz: eu ouvi a tua oração, eu te curarei. Depois, mais para frente, ele ficou curado, quando nós lemos isso. E olha só, então, que coisa tremenda, que Deus muda a situação. Então, irmãos, Deus muda a situação nossa, das pessoas, quando a gente ora. Então, o rei, ele chegou e orou por ele mesmo. Mas aqui a gente vê na história que Deus muda a situação das pessoas quando nós intercedemos por elas. Então, por isso que nós não podemos parar de orar, vamos supor, por cura para a pessoa. Mas eu oro, a pessoa nunca foi curada. Não, aí não depende de nós. Não depende eu, você. Eu não vou orar que o pastor não está aqui. Não, ora por pessoa. Independente, você ora pela pessoa. Se ele tem algum problema, alguma coisa, ora por ele. Não adianta a gente ponderar. Não, porque quem vai fazer é Deus. Por isso que eu falei que Deus é soberano, tudo que acontece no universo, nas nossas vidas, em tudo. Então ele é o soberano. Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, ele é Deus.
Por isso que a gente está sempre consciente nisso. O nosso papel é orar. E isso vai fazer uma diferença no mundo espiritual. Então, irmãos, outra coisa importante. A oração livra da morte. Olha só, a oração livra da morte. Nós vemos que esse rei estava ali já nos seus dias. Ele orou. E olha só, livrou ele. Mas por quê? Ele falou assim, acrescentarei 15 anos à tua vida na terra. Olha só, irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Deus fala. Ele estava com o tempo dele ali, certo para morrer. Mas ele orou. E Deus fala, eu acrescentarei 15 anos na tua vida. Isso demonstra, irmão, que nós temos que orar por nossos parentes, por nossos filhos, família, amigos e outros. A gente vê um exemplo de Pedro, quando Pedro estava ali em Atos dos Apóstolos, que ele pregou e foi preso. E ali fala que foi preso com grilhões. E fala assim que existia um grupo na igreja orando por ele. E aconteceu lá um terremoto, quebrou tudo. Aliás, um anjo chegou, quebrou as amarras de bronze, e ele saiu na rua e foi para uma casa. E ele pensando que era uma visão, ele só foi ver que era real, que estava acontecendo, por mais que ele estava na rua. Mas porque existia um grupo que orava. Irmãos, uma coisa muito importante. Deus livra da morte. Mas agora, pastor, mas como é que é isso? Um exemplo que a gente faz aí. Uma pessoa, um filho nosso, ou desviado da igreja, ou parentes, algum assim. Deus faz de tudo para salvar as pessoas. Deus faz de tudo. Então, quando nós oramos por uma pessoa, seja quem for, parente, amigo, Deus vai cuidar dela. Para quê? Para que ela dê uma oportunidade para que ela se arrependa. Então, por isso que nós temos que orar. Não esqueça, sempre ora todo dia para o seu filho, seu parente, seu amigo que você quer que salve. Por quê? Para que Deus dê mais oportunidade para ele viver, que Deus dá mais tempo para ele viver e que não seja tragado antecipadamente na sua vida. E Deus vai cumprir. Mas porque alguém está orando por isso. A gente vê, irmãos, isso acontece muito. Eu estava vendo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, ele contando. Ele tem 2 pastores na igreja dele. Um disse que era PM, lá no Rio de Janeiro. E o outro também trabalhava no batalhão lá. E na época, tempos atrás aí, que a gente ia falar do Esquadrão da Morte lá no Rio. E um dos pastores deles era um dos presos que estava lá no Esquadrão da Morte. E o outro era sargento. Mas está lá hoje na igreja. Ele contou agora esse dia, ver essa mensagem. O que ele falou? Esse que estava preso, um dia X lá, ele contando que ele com mais um grupo foi colocado dentro do camburão e o inimigo também chegava e colocava o revólver na boca dele e travava e não saía o tiro. E travava e não saía o tiro. E a história está até hoje contando a história. Aí ele contando, aí o outro pastor falou, você está falando do fulano? Voltou. Ninguém nunca voltou quando foi com aquele cara. Aí, depois, ele falando que tinha uma mãe, a mãe dele era crente, e estava orando por ele lá, atrás. Por isso, ele não foi ceifado antes, mas depois ele aceitou Jesus mais para frente. Irmãos, é isso que eu estou falando aqui, que Deus, quando a gente ora por pessoa, Deus faz de tudo para não ser ceifado antes na sua vida, para ele ser salvo. Olha só que coisa tremenda. Então é isso que faz a gente impulsionar, e eu aqui estou assim, impulsionando aqui os irmãos, nesta manhã, quem vai ouvir, quem está ouvindo essa mensagem, para orar por pessoas. Então ora por salvação. Se parente nosso, alguém que a gente conhecido, você quer que seja salvo, ora que Deus vai fazer de tudo para salvar ele. E vai livrar ele de acidentes. Quando a gente vê de acidentes, de filhos, de crentes, por aí, cai de moto, pedaço,
cara sai bom. Ou de carro, mas porque lá vê se tem um pai e uma mãe que está orando por ele. Segura meu filho, cuida dele, cuida dele. E não só também para salvação, mas também nós aqui hoje. Como a Débora falou aqui agora, desse nosso amigo, nosso irmão lá em Dourados, o filho dele, já casado, tinha um filhinho pequeno, de moto, de manhã saiu no serviço e de repente ele ia na rua, um carro atravessou e bateu a moto. Ele estava de carona e morreu. Irmãos, nós temos assim, a nossa vida é como a vida fala que é esses 90 anos que a gente fala, é como, para Deus, é como uma folha que seca, que vai, uma neblina. Mas, gente, nós temos que estar orando para nossos filhos, parentes, nossos arredores direto, porque gente, quando eles saem, ele não sai. Então, irmãos, ora, Senhor, proteja meu filho agora que vai ver onde ele está saindo. Proteja. A irmã Helene, quando o Dão sair, proteja o Dão na estrada. O irmão Dão, quando sair, proteja. O nome de ti, Senhor, me proteja esse dia hoje, em nome de Jesus. O irmão Dão saiu de trator, ó, me abençoe nesse percurso aqui, em nome de ti. Mas nunca esqueçamos disso. Deus vai dar essa proteção que nós precisamos. E essa aqui de vida é muito importante. Deus vai dar oportunidades para as pessoas serem salvas. Então, ore por pessoas. Não esqueça, ore por pessoas. A gente vê aqui, irmãos, aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 1. Eu não vou ler esse texto, mas vou contar a história. Lucas 13, de 1 a 13, é uma história onde que fala que Herodes fez uma atrocidade com os galileus. Então fala assim que os galileus, falou assim, que misturou o sangue dos galileus com o sacrifício. Depois alguém fala assim, trouxe para Jesus essa história, Herodes matou os galileus e misturou o sangue deles com o sacrifício. E aí outro chegou e falou, e também, aí Jesus conta essa história, espera aí. Vocês viram também que caiu uma torre de Siloé em cima de 18? Aí Jesus então conta essa história e aí ele quer explicar para as pessoas que o que acontece com as pessoas não é porque ela fez algum mal, porque os judeus tinham o seguinte, os judeus achavam na época que quando acontecia uma tragédia com as pessoas ou quando acontecia alguma desgraça, é porque a pessoa tinha muito pecado, ou um pecado grande, alguma coisa assim. E aí Jesus explica, não, eles não tinham, não é que eles tinham muito pecado, mas é que todos aqueles que não se arrependerem vão morrer igualzinho eles também. Quer dizer, então tem que se arrepender, porque senão a morte, o que traz a morte é o pecado. Então se não se arrepender, vão morrer. Não é porque eles tinham tanto pecado, não. Isso aí aconteceu algo e qualquer um vai entrar nessa também. Mas aí Jesus faz a gente nem nota no texto, mas aqui em Lucas 13, de 6, ele conta um destaque de uma figueira que não dava frutos, que eu já li essa história. Ele fala assim que o dono da figueira chegou para o agricultor lá e falou, olha, essa figueira aqui, eu venho aqui há 3 anos, ela não dá fruto. Pega ela e corta e joga no mato. Aí o vinicultor conta aqui no versículo 8, fala assim, Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. Olha só. O Jesus está dando a explicação daquela torre de Siloé e daqueles que o sangue deles tinha misturado com o sacrifício. Ele está dizendo o quê? Que há uma necessidade de arrependimento das pessoas. Que as pessoas têm que se arrepender. E aqui ele conta que essa história da figueira, ela passa meio batida, mas a realidade que Jesus está explicando, que essa história, que ele fala, isso aqui pode cortar que não tem mais fruto. Aí ele fala, não, Senhor, mas deixa eu tratar dela
mais um ano. E aí, se ela não der fruto, o senhor pode cortar ela então. Olha só que coisa. Então, o que está falando aqui? De pessoas e da vida das pessoas. Então, o que aquele vinicultor está suplicando para que ela não tire a vida dela, daquela planta, antes de um ano. E eu aqui não estou falando de prazo, mas aqui o que o texto está dizendo aqui, irmãos, que ele fala esse adubo que ela vai fazer na planta. Olha só, ele falou, deixa por um ano que eu vou adubar ela, tem um outro texto que fala, eu vou estercar, jogar esterco mesmo, olha só, adubo. Então, irmãos, quando as pessoas, quando elas estão nisso aí, clamar por as pessoas, isso é você adubar em volta dela, as tuas orações vão cuidar, e esse fruto é o fruto de arrependimento. Então você vai orar por ela e você vai cuidar, jogar aqui até alguém falar, mas esse termo, qual é o significado? Olha só, muitas vezes nós oramos por pessoa e a pessoa nem está aí. Você ora e você vai abandonar. Ou acontece também, começo a orar por uma pessoa, começa a dar tudo errado para a pessoa. Eu falo, mas deu tudo errado. Será que eu estou orando errado? Eu estou orando, não acontece nada. Não, você está adubando aquela planta e o adubo, o estrume, muitas vezes ele não tem um cheiro bom. Então ele vai causar alguma coisa para a pessoa, alguma situação, muitas vezes, que Deus vai fazer para aquela pessoa chegar a Jesus. Então, quando você estiver orando por pessoa, irmãos, nós aqui é um desafio para nós. Ora, que Deus vai fazer a diferença. Deus vai honrar a tua oração e vai trazer salvação. Então, ora, independente se ela não vai na igreja, se ela não faz isso, parente, se ela está no céu, não ora, vai orando. Você está jogando adubo em volta dela para que Deus não ceifa ela antes do tempo. Olha só, ora, gente, isso é fundamental. Você orar, principalmente os não salvos, para que Deus não deixe a sua vida ser ceifada antes dela se arrepender. Então, ora, essa é a palavra. Essa é a palavra. Ora, Deus. Irmãos, essa é a nossa função. Esse é o nosso caminho da igreja. Primeiramente, a igreja é feita para glorificar a Deus e depois fazer discípulo. Então, e para fazer discípulo, não é nós que vamos forçar a pessoa a aceitar Jesus, a se arrepender. Não, nós vamos orar primeiramente. Tem que orar pelas pessoas. Então, um desafio que eu quero aqui fazer para os irmãos é fazer uma lista mesmo. No mínimo 5 pessoas que você parente, pessoas que você salva e coloca todo dia, coloca Deus. Você vai estar adubando em volta dessas pessoas. E Deus vai ouvir que Deus não vai deixar ser ceifada antes de se arrepender. Então, crê nisso. Mas crê nisso. Se você ama pessoas, ama parente, ama pessoas, ama outras pessoas, faça isso, que Deus vai abençoar. Irmãos, esse é o nosso papel. Essa igreja está aqui para salvar vidas. Porque ela tem, Jesus montou isso aqui no passado, tantas pessoas que já passaram por aqui, e fruto que deram fruto, essa igreja ela tem que estar assim. Mas como é que nós vamos fazer, pastor? Orando. É orar por pessoas. Nós vamos sair daqui e pegar um ali, outro aqui, você vem pegar força e trazer para a igreja. Não, ela vai aonde nós estamos aqui, vamos lá, vamos começar a falar e orar pelas pessoas. Então essa, irmãos, é a palavra desta manhã. Eu quero dizer que a oração muda a situação das pessoas. Principalmente cura, dá mais tempo para ela se arrepender, vai curar, também vai dar mais tempo para se arrepender. E nós devemos cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos. Esta é a nossa regra, a nossa ordem. Então nós estamos nesse nosso tempo. Até alguém, esse mesmo John Wesley falou uma frase, outra frase também que eu estava vendo ontem, que ele falou assim que ele não se preocupa com o que vai acontecer daqui a 100 anos. Porque quem estava com ele do início,
desde quando ele nasceu e vai daqui até 100 anos, vai continuar. É verdade. Mas ele se preocupa com o presente. Exatamente. Então, se Deus estava com ele lá no início, quando ele nasceu, e vai daqui 100 anos, o Deus vai continuar o tempo. Agora, nós temos que é o nosso tempo hoje. Então, irmãos, nós estamos cada um com uma idade diferente aqui, é o nosso tempo. É o nosso tempo. E outra coisa do fruto também. No caso aqui de Jesus, está falando fruto do arrependimento. Agora, nós como crentes também temos um fruto nosso. Qual é o nosso fruto que nós vamos dar? É o fruto de trazer pessoas para Jesus. Trazer pessoas. Nós estamos vendo aí agora, nessa semana, esse mês, daquela semana da campanha de oração pela família, nós vemos ali o pastor Samuel Tippett falando isso aí. Da importância de falar de Jesus, de orar pelas pessoas, que o Espírito Santo vai fazer a obra nas pessoas. Irmãos, aqui nós vemos, e outra coisa que nós vemos nesse texto aqui também, que o profeta Ezequias orou e mudou a situação dele, mudou a situação da saúde dele, mudou a situação do povo e mudou a situação da nação, da oração. Irmãos, então é isso, Deus faz a diferença. Amém, irmãos? Deus faz diferença quando nós oramos. Deus ouve as nossas orações. Amém, irmão? Deus abençoe grandemente. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Você, nesse momento, quer assim, fazer uma diferença na tua vida, para orar por pessoas, faça isso agora. E também orar por pessoas. Nesse momento, se você se lembra de alguma pessoa de salvação, mentalmente, se coloca ele na vida agora. Nós vamos orar. Nosso Deus, grande é teu nome. Obrigado por esta manhã. Ó Deus, agora em nome de Jesus, que esta palavra, ó Deus, atinja nossos corações e o coração das pessoas. Ó Deus, nós queremos aqui nesta manhã, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos envolva. Ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, orar cada dia mais, perseverantemente por pessoas. Faça a obra, meu Pai, daquelas pessoas que nós estamos orando, já estamos orando por pessoas por salvação. Deus, livra essas pessoas, ó Deus, de acidentes, de doenças graves, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa vida delas não seja ceifada antes por acidentes. Ó Deus amado, por um acidente. Não deixa, meu Pai, em nome de Jesus, antes que ela venha se arrepender. Deus, em nome de Jesus, salva pessoas. Ó Deus, estamos aqui pedindo, nós estamos com nomes, ó Deus, para serem salvos aqui em Panambi e outros locais também. Meu Pai, em nome de Jesus, proteja essas pessoas, proteja, meu Pai, que elas não sejam ceifadas antes, meu Pai, de se arrepender e chegar aos teus pés. Deus, agora em nome de Jesus, ó Deus, abençoa também essa semana agora, meu Pai, a tua igreja, ó Deus, os membros dessa igreja, abençoa, desperta, ó Deus, para que orem por pessoas, para que cresça, meu Pai, que tenha esse coração ardente de chamas por vidas. Deus amado, em nome de Jesus. Deus amado, faça isso. Nesse tempo presente, nós que estamos aqui, é responsabilidade nossa agora. Ó Deus, em nome nesse tempo que estamos aqui nessa igreja, daqui a uns tempos nós vamos embora e chega outro, mas agora é nossa responsabilidade, Senhor, que o teu Espírito Santo nos unja, com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe grandemente os irmãos. Tenha um bom domingo. E à noite nós gravamos isso aqui, nós vamos colocar de novo no nosso canal do YouTube, para que seja essa mensagem também, de novo, seja colocada no YouTube, para que ela seja novamente exposta e Deus vai falar aonde ela foi atendida. Amém? Tenha um bom domingo, irmão. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Amém.